Olá, meus queridos, tudo bem? Que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando daquilo que a Palavra de Deus nos ensina. E eu espero que vocês estejam aproveitando os nossos encontros sobre panorama bíblico e que vocês estejam crescendo, porque eu tenho certeza, eu estou crescendo muito estudando, nos preparando para esses estudos. E eu quero crer que você esteja desenvolvendo a sua fé e o seu conhecimento na Palavra de Deus com base nos estudos aqui do Panorama Bíblico, conhecendo um pouquinho mais sobre cada texto, sobre cada livro da Palavra de Deus. O meu desejo é que, fazendo isso, crescendo, conhecendo mais acerca da Palavra de Deus, você possa desenvolver no conhecimento da Palavra, você possa desenvolver no ensino, você possa desenvolver tendo uma noção maior e melhor do que tem em cada livro da Palavra de Deus. Creio e oro para que você esteja sendo grandemente edificado. Encerramos na semana passada com o Pentateuco, nós fechamos aí o Pentateuco na nossa última aula. Nós estudamos então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e hoje nós vamos partir para os livros históricos. E o primeiro deles é o livro de Josué, isso mesmo. Então hoje nós vamos juntos estudar o livro de Josué. Vamos aprender um pouquinho mais sobre esse livro que fala sobre tantas guerras, tantas batalhas, sobre o povo entrando na Terra Prometida, chegando à Terra Prometida, tomando posse da Terra Prometida, a divisão da terra entre as tribos de Israel, e enfim, esse livro tem muita história, tem muita coisa boa para a gente aprender nesse livro. Eu espero que você esteja aprendendo, degustando desses estudos. Peço sempre, como eu sempre pedi nos outros estudos, pare o vídeo, anote os textos bíblicos que forem mencionados, estude para que você possa crescer e conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. E se precisar, os nossos slides estão à disposição, é só pedir, os links aí na abertura do nosso vídeo, tem aí o WhatsApp, tem os canais da rede social onde nós estamos, das redes sociais. Você pode entrar em contato conosco, nós enviaremos os slides para vocês gratuitamente, não tem custo nenhum, é para o seu crescimento, é para o seu investimento. E lembrando que esse material que nós estamos estudando é publicado primeiramente pela editora Cristã Evangélica, com alguns adendos meus e em algum outro texto, com alguns adendos aí, alguns acréscimos do pastor Edson Almeida. Então vamos lá, vamos para o livro de Josué. Qual é o nosso alvo, o alvo da nossa lição de hoje? É identificar a ação de Josué na conquista de Canaã. Como é que ele fez? Quais foram os métodos? O que ele fez? O que o livro narra acerca disso? O que o livro de Josué narra acerca disso? Outra coisa é provocar em você um interesse por conhecer mais sobre a vida de Josué, sobre a vida do povo de Deus, sobre a Terra Prometida, provocar você a conhecer mais sobre isso. E, por último, separar diariamente um horário para meditar na Palavra de Deus. Esse é o desejo do meu coração, ajudá-lo a separar um pouco mais do seu tempo para meditar na Palavra de Deus, para buscar edificação da sua vida meditando na Palavra de Deus. Então vamos lá, uma introdução breve aqui sobre a nossa lição de hoje, sobre o livro de Josué. O livro de Josué é o sexto do Antigo Testamento, também foi conhecido por alguns aí como o Hexateuco, que seria o sexto livro do Pentateuco, formando assim o Hexateuco, mas na realidade é o sexto livro do Antigo Testamento, o primeiro de um grupo de livros chamado de Os Profetas Anteriores, que envolviam aqueles primeiros líderes, os primeiros profetas que ensinavam a Palavra de Deus, que pregavam a Palavra de Deus, que guiavam o povo debaixo das orientações de Deus. Coletivamente esses livros esses livros chamados Profetas Anteriores, eles traçam o desenvolvimento do reino de Deus na Terra Prometida até o cativeiro da Babilônia, e vai aí desde Josué, Juízes, Ruth, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, um período que giraria em torno aí de 900 anos, então seria basicamente esse período. Basicamente disso que se trataria os livros aí dos profetas anteriores. O livro de Josué narra o período da entrada em Israel, da entrada de Israel na terra de Canaã, através da conquista, a divisão e estabelecimento na terra prometida, a divisão das áreas, das regiões.
e o estabelecimento na Terra Prometida. Então o livro de Josué basicamente tem esse foco. Ele está focado nisso, né? em contar como foi que o povo de Israel entrou em Canaã, conquistou Canaã e como a terra foi dividida entre as terras, entre os povos, entre as tribos de Israel. Josué é um livro de ação, então não fique lendo Josué esperando que eu vou ter ali coisa muito lenta, muito devagar. Não, Josué é um livro de ação, cujos personagem principal é o responsável por toda a história do livro e um dos 2 sobreviventes da primeira geração devido à fé demonstrada. Quando eles foram lá espiar a terra, Josué e Caleb voltaram animados, enquanto o povo tinha receio, o povo ficou com medo de ir a mando de Deus para a terra prometida, para tomar a terra prometida por causa dos guerreiros que foram vistos lá. Josué e Caleb creram naquilo que Deus haveria de fazer e ele levou adiante o projeto de Deus. E ele então foi da primeira geração, dos que saíram do Egito, os únicos. Josué e Caleb foram os únicos a entrar na terra prometida. Então, discípulo com o coração disposto a aprender, Josué seguiu os passos e os conselhos de Moisés e liderou a nação de acordo com os princípios da palavra de Deus. Era um homem temente a Deus, servia a Deus em todo o tempo. Ele não abriu mão de crer e de viver para Deus segundo os princípios de Deus, né? E assim ele conquistou então a terra prometida. A sua vida, a vida de Josué, foi coroada de vitórias e de firmeza no propósito de agradar a Deus. Ainda no final da sua vida, Josué desafiou o povo, primeiro dando exemplo de decisão, depois exortando a escolher o Senhor e a rejeitar os ídolos de Canaã. Lembra lá de Josué 24:15? Escolhei hoje a quem servis, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. É assim que Josué encerra a sua vida, foi assim que Josué encerrou a sua vida, a sua batalha, a sua história na liderança do povo de Israel, dando o exemplo, sendo um exemplo. Então vamos lá, uma visão panorâmica aqui do livro de Josué, do livro que nós vamos estudar. Quem escreveu Josué? Ainda não se sabe ao certo, não se tem muitas informações. É certo que Josué cooperou muito, né, porque ele foi obviamente participante da história ali, e ele deixou muita coisa narrada, escrita, muita coisa contada certamente, mas ele não existe nenhum indício no livro de que ele tenha escrito. Existem poucos indícios de que ele tenha escrito o livro. Então, basicamente o autor é anônimo, né? Não se sabe quem é o autor. A data deste livro é de 1370 até 1330 a.C., lembrando, né? Contagem regressiva, antes de Cristo. E o local da escrita, o local em que foi escrito foi Canaã. Já quando tomaram a terra, quando já estavam de posse da terra, já estavam na terra prometida, então esse livro foi narrado, todas as histórias foram narradas para contar, para a história, para que o povo de Israel soubesse da história que eles viveram. O alvo era a geração que conquistou a terra prometida, aquele povo que chegou ali na terra prometida. Eles eram o alvo dessa história, o alvo dessa narrativa. Para eles o livro foi escrito. E o versículo-chave está lá em Josué capítulo 1, verso 8. Deixa eu pegar aqui. Vamos juntos ler a palavra de Deus. Josué capítulo 1, verso 8 é o versículo-chave do nosso estudo. Existem outros que creem que o versículo-chave é o verso 11, porque vai falar exatamente sobre a conquista, quando Josué dá a ordem para o povo se preparar para a conquista. Eu, todavia, fico com a palavra de Deus, com o verso 8, quando Deus fala com Josué, lá em Josué capítulo 1, verso 8, ele diz assim, no verso 8, não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Essas são as palavras de Deus para Josué. E no verso 9 Deus vai falar, não te ordenei isso? Esforça-te e ser corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. E aqui no verso 8 então está a ordem de Deus, né? Não se afaste do livro, porque
com base na minha palavra, com base naquilo que eu digo, com base naquilo que eu ensino, você será bem sucedido, você alcançará a vitória. Com base, firmado, obedecendo a minha palavra, você será bem sucedido em tudo o que você fizer. Já no verso 11, que eu não concordo muito com o verso central, diz assim: passai por meio do acampamento e ordenai ao povo, preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis esse Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá por herança, para que dela tomeis posse. Mas essa foi a palavra de Josué para os líderes do povo. Então, o versículo-chave fica com o que Deus fala com Josué. Fica com a minha palavra, obedece a minha palavra, faz o que eu te digo e você vai ser bem sucedido. Ok? E a palavra-chave é conquista. Eles estão conquistando a terra prometida. Então, em todo o tempo, em todo o momento desse livro, você vai ver aí as conquistas que foram acontecendo. O livro de Josué, num esboço do livro, uma estrutura do livro de Josué que a gente pode separar, que a gente pode observar, é que Josué foi um homem de coragem, né? E ele entender o seu livro não é muito complicado não. Ele foi um homem de coragem, seu livro foi colocado de uma forma muito clara para entender o que foi escrito nesse livro. E aí o livro tem 24 capítulos. 12 desses capítulos narram a conquista e os outros 12 falam da organização da vida em Canaã. Então tem aí até uma estruturazinha bem interessante, que eu gostei muito dessa estrutura, muito joia mesmo. E tá lá, conquista, capítulo 1 a 5, antes de Canaã. Do capítulo 1 até o capítulo 5 está falando do antes de Canaã. Fala sobre a conquista, mas está no antes, é a preparação. E do 6 ao 12, em Canaã. A conquista anterior a Canaã é as conquistas depois de Canaã. Tem aí, nesse texto, vitórias e derrotas, a narrativa das vitórias e das derrotas, das batalhas que muitas vezes o povo de Israel venceu e em outras perdeu, né? E aí depois, em seguida, nós temos do capítulo 13 até o capítulo 24 a organização. Depois que eles entraram, que eles tomaram posse da terra, então foi a organização. Do capítulo 13 até o 19, nós temos a divisão das terras. E do capítulo 20 a 24, nós temos os ajustes finais e a morte de Josué. Então, unidade e fidelidade. Essa era a mensagem, foi a mensagem nos últimos capítulos. Então, assim está a estrutura. Primeira parte, capítulo 1 ao capítulo 12, vitórias e derrotas. Do 1 ao 5, antes de Canaã. Do 6 ao 12, depois em Canaã. E do capítulo 13 ao 24, organização, sendo do 13 ao 19, a distribuição, a divisão da terra, e do 20 ao 24, os ajustes finais. E também falando aí sobre a morte de Josué. Na primeira parte, as vitórias e derrotas. Na segunda, unidade e fidelidade, o que Deus exige do seu povo. Ainda na visão panorâmica, como a gente poderia resumir em uma sentença o livro de Josué? No que tem no livro de Josué, nós poderíamos resumir da seguinte forma: Josué conduz Israel nas batalhas pela posse da terra e organiza a nova nação. Então, é disso que o livro trata. Ele está falando disso. De uma forma um pouco mais prática e aplicativa, nós podemos dizer assim, que Deus usa aquele que a ele se submete, dispondo-se a ouvi-lo e obedecê-lo para alcançar grandes vitórias, fazendo um referencial para o seu povo. Então eu creio que o livro mostra muito disso também, né? Que Deus está usando Josué. E por que Deus usa Josué? Porque ele se dispõe, ele se submete a Deus e dispõe a ouvir o que Deus está dizendo e a obedecer o que Deus está dizendo. E assim, Deus usa Josué para alcançar grandes vitórias e faz de Josué um referencial para o seu povo, dizendo: olha, é assim que eu quero que vocês vivam. Então vamos lá? Alguns destaques que nós podemos ter aí no livro de Josué. O versículo-chave de Josué 1:8 é claro ao afirmar que não haverá sucesso para Josué e para o povo de Israel sem a palavra de Deus. Olha só o que o texto diz: não afaste da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não há sucesso, não haveria sucesso para Josué se ele não fosse obediente à palavra de Deus, se ele não fosse obediente a Deus. E também não há sucesso para nós se não formos obedientes à palavra de Deus. Enquanto formos desobedientes
a Deus e a sua palavra, o sucesso que nós tenhamos ou possamos ter neste mundo é passageiro. Ele vai acabar brevemente, ele vai passar com muita facilidade. Então, uma pergunta: quanto tempo você investe com a leitura da Bíblia? Quanto tempo você investe na sua vida lendo a palavra de Deus? Você lê apenas ou você medita e fortalece a sua fé e o seu entendimento nas Escrituras? Como é que você faz? Quanto tempo? Qual o tempo? Que proveito você tem tirado da leitura e do estudo da palavra de Deus? Eu espero que você esteja aproveitando, lendo e relendo e degustando a palavra de Deus e tendo a sua fé fortalecida na palavra e no estudo da palavra de Deus. Outros destaques ainda, nós temos decisões de acordo com a vontade de Deus. Josué foi um homem que decidiu de acordo com o que Deus queria que ele fizesse. Então Josué nos ensina a respeito de decisões, tanto no plano pessoal, quanto no plano coletivo da nação. Em Números 13, enquanto todo o povo não creu no poder de Deus, Josué e Caleb enxergaram a situação com os olhos de Deus e viram além das possibilidades humanas. Ele disse: se Deus está nos levando para lá, então nós conquistaremos. Se Deus quer que nós vamos e conquistemos, nós vamos conseguir. Ele permaneceu firme nas recomendações de Moisés e obedeceu o Senhor em cada passo. Isso é um destaque da vida de Josué, e serve também para a minha vida e para a sua vida. Esse é o destaque da vida de Josué e serve para nós. Quanto mais formos fiéis a Deus, mais sucesso teremos nas nossas atividades diante do Senhor e no serviço do Senhor. Então, decisões de acordo com a vontade de Deus. Vamos ver algumas coisas? Josué capítulo 1, verso 10. Josué decidiu atravessar o Jordão para começar a conquista da terra. Essa foi a decisão. E lá no capítulo 3, verso 5, nós já lemos aí o verso 10, né? Ele dando ordem para o povo. Então Josué deu essa ordem aos oficiais do povo. E no verso 11 ele diz: passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo: preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis esse Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. Então essa foi a palavra. Então Josué decidiu atravessar o Jordão para começar a conquista da terra, porque Deus havia orientado que assim fosse. No capítulo 3, verso 15, Josué prosseguiu em seu caminho, exortou o povo a tomar a decisão de ser santo. Olha só, 3, verso 5. E Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, o Senhor vai fazer maravilhas. No capítulo 4, verso 4 e 5, Josué corajosamente obedeceu a Deus e fez o memorial que ele havia ordenado. Olha só, Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. Ele obedeceu corajosamente a Deus e fez o memorial que Deus havia ordenado. No capítulo 5, verso 3, Josué circuncidou os homens de Israel de acordo com as instruções precisas do Senhor. Olha o que está escrito: e Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeat Haraot. E ele fez isso porque o Senhor havia dito que deveria ser assim. Então, esses são os destaques, decisões de acordo com a vontade de Deus. Josué não deixou de cumprir a vontade de Deus. E aí tem mais alguns textos, por exemplo, Josué 5,15, ele tirou as sandálias dos pés porque o lugar é santo. Josué capítulo 6, versos 6 e 7, Josué seguiu rigorosamente a ordem do Senhor para invadir Jericó e venceu a batalha. Josué 7, 17 a 27, ele obedientemente disciplinou o responsável pela derrota do povo de acordo com as instruções do Senhor. É exatamente disso que nós precisamos, é isso que nós precisamos entender. Seguir a vontade de Deus, obedecer os princípios da palavra de Deus, aquilo que Deus diz, obedecer com fidelidade aquilo que Deus fala na sua palavra. As decisões de acordo com a vontade de Deus. Então, uma pergunta para você: qual o seu método para tomar decisões? Você ora antes? Você apenas calcula e avalia do ponto de vista humano? Você busca entender a vontade de Deus ou se vale apenas da sua vontade? Como é que você tem feito? Josué ouviu o que Deus tinha a dizer.
Ele parava, pensava, ouvia o que Deus dizia e fazia aquilo que Deus mandava. Essa era a razão do sucesso de Josué. Essa foi a razão do sucesso de Josué. E toda vez que o povo de Israel obedecia à voz de Deus, eles tinham sucesso. Quando não, era fracasso. Mas vamos lá. Algumas curiosidades. Por exemplo, no capítulo 10 de Josué, nós temos o capítulo mais debatido de toda a Bíblia. O capítulo que é mais enfatizado e mais debatido, porque fala que o sol parou. Há várias opiniões que procuram interpretar os versículos 12 e 13, e duas delas nos interessam mais, né? Nós vamos pegar aí algumas informações. Vamos ler então o verso 12 e 13 do capítulo 10? Olha só o que diz, capítulo 10, versos 12 e 13. Diz assim: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos israelitas. Na presença de Israel ele disse: Sol, para sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro de Jazar? E o sol parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr, por quase um dia inteiro. Fantástico, né? E é uma discussão muito grande. Como é que pode? De onde é que tirou isso? Como é que pode o sol ter parado? Como é que a gente pode entender esse texto? Primeira coisa, de forma literal, Deus fez o milagre. E literalmente não houve não houve movimentação, né? Parou. Tudo passou, de forma literal. E a segunda, que ratifica a história, mas fala de um fenômeno que os homens daquele tempo não entenderiam. Ou pode ter sido a inclinação do Sol, a inclinação da refração da luz, ou simplesmente a Terra, nós cremos, né, que a Terra parou de girar ali de forma que o tempo não passou. Enfim, nós não podemos explicar com toda a clareza, mas sabemos do seguinte: um milagre aconteceu. Deus ouviu a oração de Josué e de fato o tempo pode ter naquele dia parado ali. Pode não, a Bíblia fala que parou. O texto da palavra de Deus diz que parou. O tempo parou. Como? Não sabemos explicar. Eu não sei explicar. Como? Os cientistas talvez tenham algumas ideias, mas é uma curiosidade. É um fato que aconteceu. E aconteceu. Né? Aconteceu. E aí? Como vamos explicar? É Deus agindo na história. Outra curiosidade. Nova geração. Os primeiros capítulos de Josué têm o registro dos milagres que apareceram no livro. Em certo sentido, eles repetem para a nova geração a experiência que a antiga geração tinha vivido no deserto. Lembra, a geração que saiu do Egito, eles chegaram à beira do mar e o mar se abriu. Deus abriu o mar para que eles pudessem atravessar o Mar Vermelho. E agora vai acontecer algo muito semelhante. Por exemplo, a antiga geração atravessou o Mar Vermelho. A nova geração vai atravessar o Rio Jordão, porque Deus abre caminho nas águas para eles. A vitória na batalha: Faraó é derrotado no mar enquanto o povo caminhava a salvo, e Jericó é derrotado no pó enquanto o povo caminhava ao redor da cidade. Lembra? Eles não levantaram a espada contra Jericó, eles simplesmente circundavam e tocavam as trombetas, e o Senhor derrubou as muralhas e eles venceram Jericó. Jericó foi derrotada no pó enquanto o povo caminhava ao redor da cidade. Então Deus abre caminho. A antiga geração fez isso, viu Deus abrindo o caminho no meio do mar para eles atravessarem, e viu Faraó derrotado no mar enquanto o povo caminhava a salvo. E a nova geração atravessou o Rio Jordão, Deus abriu ali as águas, e Jericó foi derrotada no pó enquanto o povo caminhava ao redor da cidade. Então, essa nova geração experimentou milagres semelhantes para que eles pudessem ver o Deus que tirou do Egito ainda caminha conosco, nos guia e nos direciona. Outra curiosidade: a antiga geração recebeu também disciplina de Deus. Eles murmuravam e Deus trouxe disciplina com a morte de Corá e outros que murmuraram. A nova geração também sofreu disciplina. O pecado trouxe a disciplina com a morte de Acã e sua família. Deus disciplina, continua disciplinando. Era para mostrar que Deus continuava com eles ali, dirigindo e disciplinando suas vidas. Por exemplo,
Outra situação, a antiga geração, Deus usa a criação em benefício do seu povo. A antiga geração no deserto comeu do maná e das codornizes para suprir o povo. Deus mandou para eles. E a nova geração, em Canaã, parou o sol e a lua para Israel vencer o seu inimigo. Ação de Deus, Deus usando a natureza. A antiga geração e a nova geração vendo os milagres de Deus e desfrutando dos milagres de Deus para que pudessem entender: o Deus que nos tirou da terra do Egito ainda continua conosco. O Deus santo continua exigindo santidade. O Deus que cuida continua cuidando. O Deus que zela continua zelando. Isso é interessante. Uma outra curiosidade, aliás, falando ainda das curiosidades e falando sobre essa nossa geração, trazendo algo para as nossas vidas, a gente pode entender o seguinte acerca de tudo isso, dessa ação de Deus com a antiga geração e com a nova geração, que os homens podem mudar. Deus não mudará jamais. E graças a Deus por isso, Graças a Ele por isso. Você já imaginou ser um pecador que nunca muda? Ser um pecador imutável? Que tragédia seria se nós fôssemos pecadores imutáveis. Deixa que Deus trabalhe o seu coração. Deixa que Deus, que é o mesmo de ontem e é hoje e vai ser para sempre, molde e mude você diariamente. Ele é Deus e Ele quer fazer isso em nosso coração, nos ensinar a viver na dependência dEle e para a glória dEle. Uma outra curiosidade foi a guerra contra Azor. A guerra contra Azor nos dá o segredo das vitórias de Josué. E o segredo era ouvir e obedecer às instruções de Deus em tudo. Isso é o único meio de receber as bênçãos das promessas que Deus faz a Josué. Não se afaste, não aparte o livro dessa lei da tua boca e nem dos teus ouvidos, porque somente assim você vai ser bem sucedido em tudo o que fizer. E na guerra contra Azor, nós vemos aí no capítulo 11, verso 6, Deus dá ordem a Josué: não temas. Capítulo 11, verso 6, olha só, o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, pois amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Tu lhes aleijarás os cavalos e queimarás os seus carros. No capítulo 11, verso 8, o Senhor entrega os inimigos nas mãos de Josué. Olha lá. E o Senhor os entregou na mão dos israelitas, que os derrotaram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote Maim. Nossa, que nome difícil. Misrefote Maim. E até o vale de Mispá ao oriente. Eles os derrotaram até que não ficasse uma pessoa sequer. No verso 9, Josué obedece às ordens do Senhor. E Josué fez a eles como o Senhor lhe havia falado. Jarretou os cavalos deles e queimou no fogo os seus carros. No verso 12, Josué recebe a vitória. Josué tomou todas as cidades desses reis e os passou aos fios da espada, aniquilando-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, ordenara. No verso 11:15, Josué era obediente, como o Senhor ordenara a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez, e de tudo que o Senhor ordenou a Moisés, nada deixou de fazer. Legal isso, Obedecer à voz de Deus é o meio para que a gente possa ter sucesso. Então, quais são os ensinos que nós temos aqui? Quais são os principais ensinos que nós temos no livro de Josué? Primeiro, a fidelidade de Deus. Já há muito se falava na promessa feita a Israel de que um dia viria a terra a ser senhor da terra prometida, mas o homem desobedecera e pecara. Iria porventura ser privado daquele privilégio? Não, porque Deus é fiel naquilo que diz. Ele não mente e aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Os planos de Deus são infalíveis e a promessa cumpriu-se. Como? Olha o livro de Josué. Deus fez cumprir a sua promessa. Deus cuidou, Deus honrou, Deus usou Josué para fazer cumprir a sua promessa. Ele sim disciplinou a geração desobediente, mas aqueles que foram fiéis receberam sem dúvida nenhuma a vitória, porque Deus não volta, a palavra de Deus não volta vazia. Ele não volta, Ele não mente. Outro ensino que nós temos no livro de Josué é a santidade de Deus. Nós podemos
admirá-la no castigo infligido aos primitivos habitantes da terra, até mesmo aqueles que foram rebeldes dentre o povo. A iniquidade dos amorreus atingira o ponto culminante. Israel foi escolhido para castigar os seus crimes, mas a santidade de Deus exige que seja santo também o seu instrumento. Ou seja, Deus ia disciplinar os amorreus, mas era necessário que Israel também fosse santa, vivesse uma vida de santidade. A guerra é também santa, pois só pretende salvaguardar a santidade do instrumento e no fim das contas, honrar a santidade de quem os orienta. Então Deus é fiel, Deus honra, Deus abençoa, mas Deus é santo e exige santidade do seu povo, e Ele preserva o seu povo em santidade. Um outro ensino é que a salvação de Deus é a salvação de Deus. A palavra Josué, o nome Josué significa Jeová é a salvação, e é a forma hebraica de Jesus. O nome Jesus, que está em latim, foi traduzido para o latim, em hebraico é Yoshua, né? Ou Josué, Yeshua, né? Que é Josué, é a forma hebraica. Estou confundindo inglês, hebraico aqui. Não mistura. Tá? Josué é a forma hebraica do nome Jesus, que significa Jeová é a salvação. E o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Será de surpreender que Josué tenha sido uma figura ou um símbolo de Cristo? O livro não simbolizará também a nossa vitória em Cristo? Assim como Josué e o povo de Israel entrou na Terra Prometida, também não é um símbolo para nós de que Jesus é o Rei vitorioso, é o líder vitorioso, e nós, o povo de Deus, alcançaremos a Terra Prometida em Cristo? A travessia do Jordão era a morte, mas para além dele raiava uma aurora de plenitude, de felicidade, de bênção, que também é prometida a cada um de nós. Se você abrir lá em Hebreus capítulo 4, verso 1, diz que a salvação nos está proposta. E Hebreus ainda tem uma preocupação, mas fico aí atento, preocupado, se por acaso alguns de vós não tenham desfalecido e não alcançará a vitória. Vamos ler lá? Hebreus capítulo 4, verso 1. Deixa eu abrir aqui o texto para ler com você. Olha só, Hebreus capítulo 4, no verso 1. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. A batalha, né? A disciplina para os infiéis, a disciplina para aqueles que são infiéis, mas a vitória para aqueles que creem e dependem do Senhor Jesus Cristo durante essa caminhada, durante a nossa caminhada cristã. Jesus é o nosso líder, como Josué foi para o seu povo. Nós somos o povo de Deus, como Israel era o povo de Deus. A terra prometida nos está reservada na eternidade em Cristo, assim como era também a terra prometida reservada. A terra prometida era o descanso para o povo de Israel. O nosso descanso está em Cristo na eternidade. Podemos crer nisso. Deus salva o seu povo. Concluindo, o livro termina com uma declaração de fé do líder e testemunho de sua família para o povo. Josué e sua família tinham tomado a firme decisão de servir ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que faltou no ministério dele, de Josué, foi a visão da necessidade de formar um sucessor. Moisés deixou Josué, mas Josué não deixou ninguém que o sucedesse. Josué não apontou ninguém que o sucedesse. O resultado você vai ver no livro seguinte, lá em Juízes. O que aconteceu? Por não ter um líder, o que aconteceu com o povo? O povo se afastou de Deus. Mas isso é lição para o livro de Juízes. Então vamos lá. Vamos aplicar o que nós aprendemos de Josué em nossas vidas. Deus, o Deus fiel, em que cremos, fará cumprir as suas promessas, como fez para com Israel. Ele prometeu por Jesus que voltará e o fará. Então vamos aguardar firmemente em sua promessa. Aguarde. Você tem aguardado firmemente na promessa de Cristo? Segunda aplicação. Deus é santo e requer do seu santidade para com Ele e no seu serviço. Sejamos obedientes à sua palavra. Sejamos obedientes e fiéis a Deus. Você tem sido fiel ao Senhor? Seja fiel ao Senhor. E terceiro, Deus salva
àqueles que nele creem e lhes concederá o adentrar a terra prometida em Cristo Jesus. A sua presença na sua eternidade. Você tem se preparado para isso? Você está pronto para isso? Você crê no Deus fiel? Você crê no Deus santo? Você crê no Deus salvador? Você tem sido fiel com o Deus fiel? Você tem sido santo com o Deus salvador? Você tem tido fé no Deus salvador? Você tem sido santo para com o Deus santo? Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos aprender com o livro de Josué e viver um pouco cada vez mais em obediência à palavra de Deus e nos tornando referências para aqueles que precisam obedecer e viver a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estamos chegando ao finalzinho do livro de Josué e no nosso próximo encontro falaremos sobre juízes. Que o Senhor nos dê capacidade de crescermos juntos cada vez mais. Seja firme, seja constante em obediência ao Senhor. Guarde seu caminhar em Cristo, tenha fé e aguarde. Tenho certeza, o Senhor não desampara os que são seus. Ele é fiel, santo e salvador. Deus abençoe. Nos vemos no próximo encontro.